Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Irmãos, pais, mães que estão aqui, filhos, hoje, dia dos pais, eu quero trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração para nós, pais, mães, educadores, filhos, porque os filhos têm filhos que são pais também. E aqui, o apóstolo Paulo, ele cita dois pedidos para os filhos em relação aos pais. Os filhos devem atender esses dois pedidos bíblicos aqui, específicos, porque se nós cumprirmos o que a Bíblia diz, irmão, nós vamos nos dar bem. A Bíblia, ela é o manual da pessoa, não é só o manual do crente, ela é o manual de todas as pessoas. Aquele que segue a Bíblia, ele é bem sucedido, como filho, como pai, como empresário, como esposo, como esposa. A pessoa que obedece, que segue a Bíblia, ela se dá bem. E aqui Paulo, ele faz dois pedidos que nós lemos aqui. O primeiro está no versículo 1. Vós, filhos, sedes obedientes. O primeiro é esse: obediência. Obediência. O segundo é honra. O que é obediência? Obediência é agir de acordo. Obediência é ser submisso. E Paulo fala para se dar bem. Primeiro, sejam obedientes aos vossos pais. Obediência. Primeiro nós temos que obedecer a Deus, mas os filhos devem obedecer os pais, principalmente quando são solteiros. Principalmente quando são solteiros, quando moram com os pais, quando dependem dos pais, devem obedecer. Por quê? Porque os pais geralmente sabem o que é certo para os filhos. Os pais sabem qual é o melhor caminho para os filhos, e é bíblico. É bíblico isso daí, é mandamento isso daí. Então, o primeiro pedido do apóstolo Paulo é esse: sejam obedientes. Age de acordo com o seu pai, age de acordo com eles, sejam submissos a eles. Obediência. E o segundo é honra o teu pai. O que é honrar? Honrar é respeitar e amar. Obedecer é agir de acordo. Honrar é respeitar e amar. São mandamentos isso daí. E nós, como filhos, temos que obedecer, temos que honrar e respeitar. Geralmente os filhos, até o dia de se casar, moram com os pais, ou então não estão na dependência dos pais. Eles têm que ser obedientes aos pais. Agora, para honrar os pais, é a vida inteira. Amar e respeitar deve durar a vida toda. A vida toda. Um filho tem que honrar e respeitar os seus pais, viu? Independente da idade, independente de onde mora, independente do que tem ou deixa de ter, os filhos sempre devem honrar, devem respeitar e devem amar os pais. Agora, às vezes, os filhos não honram os pais.
A gente vê muitos filhos aí que se envergonham dos pais que têm. Muitos filhos se envergonham. Está chegando no colégio lá, vai levar no colégio, ó, fica aqui, não quero pagar esse mico não, volta. Volta, não quero chegar junto com você não. Às vezes os filhos têm vergonha dos pais, vergonha da mãe, vergonha de ter uma vida humilde, vergonha às vezes do pai não ter muita cultura, vergonha dos pais serem pessoas simples, humildes, mas são pais que às vezes passaram por privações para poder dar um estudo, para poder dar algo de melhor para os filhos. São pais que tiveram privações e se absteram de algumas coisas para poder dar cultura, dar uma educação, dar um colégio bom, para poder dar uma vida digna para os filhos. Muitos pais às vezes não tiveram o que dão para os filhos, mas é muito importante o filho reconhecer isso daí, reconhecer e honrar os pais pelo que eles fazem, pelo que eles fizeram. Então, honrar é isso daí, é respeitar, é reconhecer o esforço do pai, o esforço da mãe em prol do filho, para alguma coisa. E eu pergunto, como filho que estão aqui, vocês têm honrado os pais? Ah, mas eu já casei e moro lá. Não. Tem honrado o pai e a mãe? Tem procurado, tem respeitado, tem amado, tem demonstrado esse carinho, tem abraçado. É o maior presente que um filho pode dar para o pai. O maior presente que um filho pode dar para o pai é isso daí: é a obediência, é a honra, é o respeito, é o amor. É o maior presente. E muitas vezes o filho compra o pai, procurando dar um presente caro, ou então o pai compra o filho, o afeto, o amor do filho, procurando recompensar a falta de um afeto, a falta de um carinho, a falta da presença. Às vezes tem procurado recompensar com um presente a ausência de pai, e assim o filho também. Não são só os pais que às vezes se ausentam, não. O filho também se ausenta como filho. Então, obediência, honra, respeito, amor. Por que isso daí? Por que os filhos devem fazer isso daí? Por que os filhos devem obedecer? E por que devem honrar? Aqui a Bíblia diz, é claro aqui. Primeiro, porque é certo. Diz aqui, olha, versículo 1: Vós filhos sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo, porque isto é certo. Isso é certo. É certo obedecer. O mundo ensina outra coisa. O mundo ensina outra coisa. O mundo ensina a irreverência. O mundo ensina a rebeldia. O mundo ensina a tomar os caminhos próprios, ser dono do próprio nariz. O mundo ensina isso. Mas não é certo. E ele diz: sejam obedientes no Senhor, porque isto é certo, é justo, é o correto. Viu? E é muito importante os filhos fazerem o que é certo. Aliás, todo mundo fazer o que é certo. Então, primeiro, porque é certo. Segundo, são 3 razões: o porquê obedecer e o porquê honrar. Primeiro, porque é o certo. Segundo, para que seja bem sucedido. Ali diz: para que vá bem, para ser bem sucedido. O filho que não ouve o pai, está certo que tem muitos pais que dão conselhos errados. Tem pais que às vezes ensinam a fumar. É certo? Não é certo? Ensina a beber.
ensina a mentir, ensina até a roubar. Tem pais que ensinam a enganar, ensinam a prostituir. Tem pais que ensinam, infelizmente, é certo? Não, é errado. E depois vão chorar lágrimas de sangue por isso daí. Então são por 3 razões. Primeiro, porque é certo. Segundo, para que vá bem, para que seja bem sucedido. O filho que ouve o pai que é sábio das coisas, o pai que é temente a Deus, o pai que dá bons conselhos, o filho que ouve esse pai se dá bem. Porque o pai, ele é cauteloso. O pai já viveu experiências. O pai já sofreu. O pai ou a mãe já sofreram perdas, já sofreram humilhações. Os pais já sofreram derrotas. E às vezes dão conselhos para os filhos não fazerem aquilo que é errado, que vai trazer consequências. Por quê? Porque os pais são mais experientes, já passaram por aquele caminho, já tropeçaram, já caíram, sabe que naquele caminho tem aquela pedra de tropeço, sabe que se for fazer aquilo, tem algo errado, vai dar errado. Então, primeiro é para que se dê bem, porque se o filho ouvir bons conselhos do pai ou da mãe, conselhos bons de um pai sensato, cauteloso, ele vai se dar bem. Então, é isso, para que se dê bem. E terceiro ponto, para que viva muito. Está ali, para que viva muito. A gente tem visto aí adolescentes sendo executados pelo mundo do tráfico, morrendo antes da hora. Adolescentes pegando o carro dos pais e dirigindo sem carteira, às vezes embriagado, correndo da polícia, batendo em poste, saindo pelas madrugadas com moto, com carro. E às vezes obriga o pai a dar o carro, obriga o pai a dar o volante, obriga o pai. E pela inexperiência, pessoas inescrupulosas aí vivem pouco. Más companhias estão às vezes no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. E é o que a gente tem visto aí. Pessoas morrendo, jovens morrendo antes da hora. E além disso, você quer viver muito, quer se dar bem? Obedeça ao pai, sensato, que dê bom conselho. Honre eles. Então, para que se dê bem e viva muito. Está ali, ó, viva muito sobre a terra, versículo 3. Para que viva muito tempo sobre a terra. Então, o filho, a filha, o maior presente, o melhor presente para os pais é a obediência e a honra dos pais que sabem o que é melhor para os filhos. Viu? Para que viva bem, para que seja bem sucedido, e também porque é o certo. E eu pergunto para os filhos que estão aqui: vocês têm feito isso? Tem ouvido os pais? Tem se aconselhado com os pais? Tem chegado para o pai, para a mãe e conversado o que acha disso, o que acha daquilo? Acha que eu devo fazer isso? Acha que eu devo fazer aquilo? Tem se aconselhado? Tem pedido permissão para os pais? Como eu disse, hoje o mundo ensina a irreverência e a rebeldia e a independência que todo mundo quer. Todo mundo quer independência. E eu pergunto: vocês têm conversado com os pais, consultado os pais, ouvido os pais, obedecido os pais, agido de acordo com os pais, honrado, respeitando e
Porque é certo, porque vai se dar bem e vai viver muito. Mas e os pais? E os pais? Os pais criam os filhos. Os pais criam. Os pais dão educação. Os pais, eles... Duas coisas. Nós pais temos que observar na nossa vida, em relação aos filhos. Criá-los com sabedoria e disciplina. Sabedoria e disciplina. Sabedoria. Agir com sabedoria. Muitas vezes a corda arrebenta porque a gente quer puxar. A gente quer puxar e a corda arrebenta. E nós temos que agir com sabedoria. Sabedoria é uma qualidade, é uma virtude que a Bíblia pede para todas as pessoas. Agir com sabedoria em todos os segmentos da nossa vida. E nós pais temos que ser sábios. Sábio, prudente. Agir com muita sabedoria. Porque os filhos às vezes são inexperientes. Os filhos não sabem o que querem, o que é bom, o que é certo para a vida deles. Pode ter 20 anos, pode ter 18 anos. Mas muitas vezes eles não sabem, falta-lhes experiências. E nós temos que ir com sabedoria e disciplina. Disciplina, mas não é aquela disciplina militar. Não é aquela disciplina com excesso de rigor. Não. Com a disciplina bíblica, a disciplina equilibrada, a disciplina ponderada, sabedoria e disciplina. Educar nossos filhos, sermos exemplos para os nossos filhos, viu? E Paulo fala aqui dos pais também. Ele fala dos pais, mas eu não quero falar muito dos pais hoje, mas dos filhos. Agora veja bem, como é que um pai tem que criar o seu filho hoje? Está aqui, por isso que a Bíblia é bom, a Bíblia é um manual. Como que os pais devem criar os filhos, principalmente no mundo de hoje? Gente, que os filhos têm acesso o traficante tem acesso facilmente nas escolas. A prostituição, a marginalidade, tem acesso aos nossos filhos. Como é que os pais devem cuidar? Veja bem, devem. Não é se quiser, devem cuidar. Paulo fala aqui, olha. Paulo fala aqui: vós filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor. E depois, veja bem o versículo 4: e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas cria eles na doutrina e na demonstração do Senhor. Doutrina e a demonstração do Senhor. Como que os pais devem criar os filhos? Nos caminhos do Senhor. Na igreja, os pais devem criar os filhos nos caminhos de Deus, nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho, a criança no caminho que deve andar, porque mais tarde, quando crescer, não se desviará dele. Então, como é que os pais devem criar os filhos? Na presença do Senhor, na disciplina de Deus, a demonstração do Senhor, gente, nos ensinamentos bíblicos. Tem uma frase errada que o mundo tem usado muito hoje: quando o meu filho crescer, ele vai ter liberdade de escolha, vai escolher a opção sexual. Vocês têm ouvido aí? Muito, né? Muito. É uma das frases mais faladas hoje. Quando o meu filho crescer, ele vai escolher a sua opção sexual. É certo? É errado? Não estou aqui para pregar moral, não. Não sou um moralista, não.
ensinando. Quando crescer, meu filho vai ter a opção sexual dele. Infelizmente, a gente tem que ouvir isso daí. E muitas pessoas aplaudem às vezes. Ou então, quando crescer, meus filhos vai escolher que caminho tomar na vida, a religião dele. Não, ensina os caminhos do Senhor. Está ali. Ensina o seu filho o caminho do Senhor, na admoestação do Senhor. Ensina ele andando na presença do Senhor. Isso é o certo. Isso é o correto. Para quê? Para que ele se dê bem. Para que ele se dê bem, para que viva muito, irmão. Então, muitos pais, às vezes, isso quando crescer, ele vai escolher isso, vai escolher isso aqui. Tem algumas escolhas que eles fazem depois, quando são jovens. Tem escolhas. A escolha profissional, por exemplo. Muitas escolhas escolhem depois, mas tem certas escolhas que os pais devem fazer. Escolher qual é o caminho certo. Qual o caminho seguir? É o caminho certo. É o caminho de Deus. É o caminho do Senhor. Disciplina no Senhor. Admoestando no Senhor. Não entra nessa aí de criar filho de qualquer jeito, não. Viu? Samuel, o profeta Samuel, ele diz a Bíblia, ele cresceu na presença e no temor do Senhor. Na presença e no Senhor e no temor de Deus. Então, quer se dar bem? Honra o pai e a mãe. Obedeça o pai e a mãe, que sabem o que é melhor. Porque o preço é caro. Hoje o mundo não perdoa erros. O mundo não perdoa. Uma oportunidade que perde na vida, às vezes em trabalho, uma oportunidade, às vezes, em alguma área da sua vida, você depois fica anos para recuperar novamente. Porque a competitividade é muito grande, gente. Então, quanto menos errar, mais vai lucrar, mais vai ganhar. E é aí que entra a obediência, honrar. É aí que entra a sabedoria dos mais idosos, dos mais experientes, viu? Então, ensina, pais, nós temos que ensinar nossos filhos e criá-los aqui, na doutrina e nos caminhos de Deus. Na igreja, ouvindo a palavra de Deus. Jesus atendeu a muitos pais aflitos. Jesus atendeu Jairo, era um pai aflito que chegou para ele: Senhor, minha filha está doente, tem 12 anos, vamos lá para curá-lo. E veio a notícia que a filha tinha morrido. Era um pai aflito. E Jesus foi, ressuscitou a filha de Jairo. Jesus libertou um filho endemoniado de um pai aflito. Quantas mães e quantos pais Jesus ouviu e socorreu. Jesus libertou a filha da mulher cananeia. Quantos pais aflitos chegaram para Jesus mediante as situações desesperadoras, e Jesus deu jeito para a situação. Eu quero falar para pais que estão aqui, que têm filhos que às vezes você queria que ele te honrasse, que ele te obedecesse, que não fosse o que é hoje. Porque muitos pais, por não terem criado os filhos na igreja, na demonstração do Senhor, por ignorância, não sabia disso, daí não conhecia a palavra, hoje paga um alto preço. Mesmo criando na igreja, a gente tem que tomar certos cuidados, porque às vezes a criança, o filho vem para a igreja, ouve a palavra, vem no culto, está junto com o pessoal da igreja, mas depois lá no colégio tem amigos mau caráter, tem amigos, entre aspas, que levam para o caminho errado, e aí põe tudo a perder. Nós temos que cuidar, viu? Disciplina, cautela.
sabedoria, ser amigo dos filhos, ter diálogo com os filhos, ter a confiança dos filhos. Viu? Você, pai que está aqui, tem a confiança do seu filho, da sua filha. Ele pode chegar a você e se abrir com você, falar sobre qualquer assunto com você. Nunca é tarde para se obter isso para ele. Nunca é tarde para refazer relacionamentos, diálogos. Nunca é tarde para ser amigo dos filhos. E você, filho, nunca é tarde para honrar seus pais. Nunca é tarde para obedecer seus pais. Porque é certo, porque vai se dar bem e porque vai viver bastante. Amém. Jesus foi um filho exemplar. Ele foi um filho exemplar. Está certo que um dia ele deixou sua mãe coçando a cabeça. Quando ele tinha 12 anos, adolescente, tinha festa em Jerusalém, ele foi sozinho, ficou em Jerusalém. Pensaram que Jesus tinha ido junto, ele ficou 3 dias longe. 3 dias longe da mãe e do pai, da família. Voltaram. E quando encontrou ele, sua mãe: meu filho, por que você fez isso com a gente? 3 dias longe. Mas ele era um adolescente. Os pais foram e ele ficar. Né? 3 dias longe. Mas ele foi um exemplo de filho. Quando ele morreu, na sua morte, ele na cruz, sua mãe aos pés da cruz, ele disse para João: está aí, moço, a tua mãe. Mulher, está aí o teu filho. Ele incumbiu os cuidados da sua mãe para João. Ele lembrou da sua mãe. Você, filho que está aqui, tem lembrado dos seus pais? Tem lembrado dos pais? Tem honrado os pais? Tem demonstrado carinho? Às vezes, o seu pai teve uma criação onde não teve afeto, onde não teve abraço, onde não teve carinho. Seu pai, às vezes, foi criado num rigor militar, numa disciplina militar. E às vezes o seu pai não te ensinou isso, às vezes não fez isso em você, mas nunca é tarde para o filho ter iniciativa. Nunca é tarde para o filho ter iniciativa. Abraçar o pai, falar que o ama, dialogar com o pai, quebrar barreiras, quebrar obstáculos. Nunca é tarde para quebrar obstáculos, para quebrar barreiras entre pais e filhos. Nunca é tarde. Talvez o seu filho ou seu pai não esteja aqui ouvindo, mas você está. Mas você está ouvindo, e a iniciativa pode ser sua. A iniciativa pode ser sua que está ouvindo a palavra. E aí relacionamentos são restaurados, amizades são refeitos. Nunca é tarde para restaurar relacionamentos. Viu? Honra e obediência são virtudes que Deus pede para Ele e para os filhos fazerem com os pais, para se dar bem, serem bem-sucedidos, para viver muito. E isso é o certo, isso é o correto. Viu? O correto é o que a Bíblia diz, não é o que o mundo diz, não é o que os experts, o que os formadores de opinião diz. Aqueles que têm culturas dizem, não, importa a Bíblia, importa a palavra de Deus, importa fazer o que é certo. Honra o teu pai e a tua mãe. Tem muitos filhos aqui que às vezes não tem pai.
ou os pais separados. Mas e às vezes sua mãe tem tido a função de pai também. A mãe tem tido função de pai. Uma heroína, porque ser só mãe já é difícil, ser só pai já é difícil. Você imagina aquele que é pai e mãe, aquele que tem as duas funções, ou a mãe que é pai também, ou o pai que é pai e mãe também. Imagina isso.